Então, assim, vou passar a fazer a faixa, mas é aquela história. No começo do vídeo, eu tinha pensado em algumas cores. Eu tinha pensado em dourado, descobri que minha caixa não tem dourado, então eu ia ter que adaptar essa cor aqui, né? E vermelho. Pois é, aí eu agora pensando em dourado e vermelho, eu já acho que vai ficar muito parecido com esse ramo. Por isso é que é legal a gente ter uma ideia das cores, mas a gente vai fazendo aos poucos e por etapa, tá? Por exemplo, não adiantaria nada eu ter feito isso aqui e parado. Aí para, aí vai fazer, por exemplo, aqui. Não, é fazer uma coisa só, entendeu? Mas por etapas, vai fazendo até acabar, depois parte para outra. Porque aí a gente, no final, tem uma ideia de tudo. Então aqui, eu acho que se eu colocar esse dourado, vai ficar muito parecido com isso. As pedras, eu ainda vou pintar tudo, repintar novamente, tá? Mas eu pensei o seguinte, como eu tenho só isso aqui que é azul, eu tenho que interagir esse azul aqui dentro, tá? Tudo interagindo. Então, eu acho, não sei, que eu vou fazer a faixa vermelha, porque ela chama atenção, né? E as letras azuis, pois é, tá? Ou então, a faixa azul e as letras vermelhas. Coisa que eu não tô muito interessada, porque se eu colocar a faixa azul, vai competir com essas cantoneiras azuis aqui, vai ficar muito azul aqui dentro. Então, provavelmente eu vou botar vermelho com as letras azuis. Viu como é que as coisas vão mudando, tá? Mas antes de fazer a faixa, eu realmente vou fazer isso aqui que eu já ia pular, tá? Mas eu vou fazer as flores e vou fazer, então, essa parte aqui, vamos lá. Então, gente, acabei de fazer essa flor, não gostei, achei que ela vai ficar muito igual. E aí acabei mudando de ideia, eu acho que as flores deveriam ser azuis, tá? Tá vendo? Olá, amores e amoras. Pois é, o que aconteceu? A bateria acabou e depois que a bateria acabou, o armazenamento de dados ficou cheio e acabei não conseguindo gravar. Na verdade, eu fiz, mas não percebi que não estava gravando, tá? Eu fiz essas flores aqui. Essas flores foram feitas da mesma forma que eu fiz isso, não tem diferença, tá bom? Aqui eu ainda fiz essa, que eu vou mexer, porque eu não quero essa flor aqui, eu acho que ela não sobressaiu, né? Então a gente tem que ter coisas que sobressaiam, tá? Aqui eu já comecei a pintar essas folhas e vocês também não puderam ver, porque o telefone não gravou. Eu vou continuar pintando essas aqui, tá? E aí eu vou depois aguar todas elas, tá bom? Então, continuando aqui. E aqui também eu descobri que tem um galho, tá vendo? Ó? Aqui tem um galho que eu vou ter que fazer. Mas vamos primeiro a essas folhas.
Pronto, ficou assim. Aqui eu vou ter que pintar, né, com essas cores aqui também. E aqui eu ainda tenho um pouquinho que eu vou fazer agora essas folhas aqui. Bom, agora eu vou partir para uma nova etapa, tá? Ficou assim. Finalmente eu vou fazer a faixa. E eu vou fazer a faixa vermelha. E aí, o vermelho, como fundo de faixa, eu tanto posso botar as letras em azul, quanto as letras com uma dessas cores, talvez algo assim um pouco mais escuro, que imite meio que o dourado, alguma coisa, tá? Mas a pintura não tá acabada, tá? Ainda tem que fazer os retoques e tudo. Então, o que eu vou fazer agora? Isso é organização, tá, gente? Um estúdio organizado, uma mesa organizada é muito importante, eu valorizo bastante. Então, o que eu vou fazer? Enquanto algumas partes aqui secam, eu vou arrumar a minha caixa do jeito certo, tá? Que me facilita bastante quando a caixa tá arrumada, tá bom? Prontinho, tô pronta aqui para a nova etapa, que é a minha faixa. Então, vamos lá. Para minha faixa, eu vou escolher esse aqui, que é o 70, como escuro. É que não tem magenta, talvez o 90, né? Ou talvez o 70 e o 80, né? Porque esse aqui cai mais pro rosa e esse aqui pro magenta. Então, eu vou escolher o 70 e o 80 e um pouco do 60. 60, 70 e 80. Vou fazer uma base com esse aqui que é o mais claro.
Bom, ficou assim e ele não está pronto. Essa faixa está toda molhada e eu agora, como tenho esse galho que está seco e esse aqui, essas partes aqui que estão secas, as pedras estão secas, eu vou começar a fazer algumas luzes a mais e sombras a mais, que é para dar aquele contraste, sensação de profundidade. Eu não gosto de fazer com preto, eu gosto de fazer com a cor complementar, a sombra, né, com a cor complementar. A complementar do vermelho é o verde, por exemplo, né, é o contrário na escala, no disco cromático. Mas em alguns casos aqui, realmente eu vou ter que apelar para essas cores aqui, 49 ou 009, né, esse aqui é o preto, não gosto muito de usar preto, para fazer sombra, mas às vezes não tem jeito, porque a caixa não comporta algumas cores que eu quero. Então, vou dar uma experimentadinha aqui. Eu acho que esse dá para fazer. Bom.
E agora eu vou colocar um pouquinho desse vermelho aqui, tá? Porque eu quero interagir essa árvore com a minha faixa, tá bom? Então eu vou botar um pouquinho de vermelho. Aqui já tem um rosadinho, tá? Nas pedras. E agora eu vou botar um pouco aqui também. Vou clarear também um pouquinho usando esse amarelo aqui, que é um amarelo queimado. Esse é o amarelo ouro, esse deve ser o cádmio. Não necessariamente eu vou aguar, tá? Pode ser que eu olhe em algum lugar aqui e queira aguar. Mas nessa segunda etapa da pintura com lápis aquarela, a gente não tem essa história de, eu vou aguar. Não, ele trabalha como um lápis seco também, tá? Nesse caso aqui. Vou colocar um pouco nas folhas. E agora com um guache branco, né, ou com uma caneta branca, aquela caneta gel branca, eu vou fazer algumas coisas aqui, alguns reforços, tá? Mas antes eu preciso esperar secar, porque realmente tem partes aqui que ainda estão úmidas, tá? Então, vou aguardar a secagem. Bom, então eu já fiz aqui toda a minha parte escura, pode ser que eu escureça ainda mais. Agora é hora de dar uma boa olhada, né? E de vir com, no caso eu tô usando esse aqui, eu não tô usando as cores complementares para fazer a parte escura, tá? Eu tô optando realmente por ir direto com uma dessas, por exemplo, esse marrom aqui, que foi um marrom que eu usei, ó. E posso acentuar pequenas coisas, posso até fazer uma ponta para que fique mais, um pouquinho mais pontudinho meu lápis, né? Posso vir aqui e fazer mais alguns detalhes bem escurinhos com lápis. Então, você viu que na etapa anterior eu nem usei o meu pincel, não fiz a aguada. E aqui eu vou só dando algum retoque para conseguir um pouco mais de contraste de uma parte escura aqui, ó.
Aqui também eu posso escurecer um pouquinho esse vermelho, né? Apenas para criar mais contraste. Olha como é que já fica diferente, tá vendo? Tá? Ele já vai dando um contraste mesmo, né? Como é que a gente faz o escuro com o complementar? Por exemplo, aqui é uma peça vermelha, então eu poderia usar uma cor verde que teria o efeito dessa cor marrom, tá? Mas eu aqui já estou usando direto um lápis marrom. Mas é muito interessante a gente trabalhar com complementares para fazer esse efeito que eu tô tentando fazer aqui, tá? Eu tô tentando criar um contraste maior, tá vendo? E eu tô conseguindo aqui, tá? Bom, e agora eu vou colocar um pouquinho de branco. E esse branco eu não consigo fazer com esse aqui, tá? Não tem como, é um pouco mais difícil fazer com isso, tá? Ele não pega direito, ele faz com que a cor fique mais cremosa, sabe? Feito um limo, não é legal. Então, eu vou pegar a minha caixa de aquarela, onde eu tenho guache branco, que é esse aqui. Esperar um pouquinho até que isso aqui fique um pouco macio e vou utilizar esse guache com o meu pincel branco. Eu vou fazer alguns pontos aqui bem brancos, que é para ficar o contraste bem forte. Pronto, aqui já está o meu guache bem ativado, tá? E agora eu vou molhar o meu pincel pequenininho e delicadamente vou fazer alguns pontos de luz aqui na minha pintura. Vamos lá, um pouquinho nas pedras. Realmente são pontos pequenos, tá? Até porque esse guache, ele ilumina muito. A gente não pode ter medo de passar o branco, tá? E dele ficar marcado, porque também é uma característica da tinta, não tem problema. Aqui a gente passa com todo cuidado para não cobrir o preto, a parte preta, né? A caneta preta que envolve tudo. Então, a gente passa em alguns lugares mais... Aqui tem essa sombra das pedras, né? Então, eu vou evitar um pouquinho. Aqui eu vou só acentuar um pouquinho cada... Aqui eu acredito que se houver alguma luminosidade, está batendo bem na parte de cima, né? Até aqui eu também clareei a parte de cima e escureci a de baixo.
Agora eu vou colocar a mão, cuidado para não esbarrar. E pronto, gente, acho que não tem muito mais o que mexer aqui. Tá tudo certinho, pelo menos tá como eu achei que era o que eu queria. Posso dar mais algumas clareadinhas aqui leves, mas realmente saiu tudo como eu pensei. A minha caixa de lápis arrumadinha, né, para a próxima pintura. Tá aqui, lápis de cor Caran d'Ache 30 Prismalo Aquarelle. E a pintura é essa. Tomara que você tenha gostado. Se você gostou, dá o like nesse vídeo. Compartilha nas suas redes sociais para mais pessoas poderem observar como é que eu fiz a pintura. Quem sabe fazer alguma coisa parecida, se inspirar para fazer outro tipo de pintura também, né? Então tá aqui. Essa é a minha interpretação dessa página aqui. I honor all my ancestors. Eu honro todos os meus ancestrais. Tá aí? É isso. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.